Hey galera, Jason aqui, tá começando mais um episódio do ASMI, fica estranho esse nome, que é Analisando Sinopses de Mangás dos Inscritos, que é o quadro aqui onde eu comento e troco aquela ideia sobre as ideias de mangás que vocês enviam lá no meu e-mail. O e-mail para você enviar é contato@instintomangaka.com. Você pode ir aqui na descrição desse episódio, onde vai ter o link para um vídeo no YouTube, onde eu mostro tanto como você montar a sua sinopse de um jeito legal, de um jeito correto, e você enviar aqui para mim também, todo o processo lá para você poder enviar e aparecer nesse quadro. Acontece que a gente tem uma lista bem grande de sinopses, a gente está atualmente aqui, ó, tô olhando, nesse momento a gente está com 95 sinopses para serem lidas, e a gente costuma ler entre 3 e 4 sinopses aqui por episódio. Então demora bastante. Se você não tem esse tempo para esperar, você pode ser membro no YouTube e tem uma postagem ali para os membros onde você pode comentar a sua sinopse. Quem é membro ajuda demais o canal aqui, toda essa produção que a gente faz para continuar sempre tendo vídeo aí toda semana. Muito obrigado. Além de ter essas vantagens aí, alguns vídeos extras, alguns vídeos com acesso antecipado quando eu consigo fazer o vídeo com acesso antecipado, né? Quando eu consigo fazer ele antes de eu ter que publicar ele correndo. E o principal, você tem a sua sinopse lida muito antes. Todas as primeiras sinopses aqui de cada episódio do ASMI é a sinopse, né? São a sinopse de um membro. A prioridade de leitura são membros que nunca tiveram a sua sinopse lida, membros que já tiveram a sinopse lida, mas estão com outras ideias de outras histórias, e por fim, sinopses que já foram analisadas e foram refeitas, repensadas já com base na minha análise. Então eu tento manter essa prioridade. Claro, isso tem a ver também com quando você colocou no comentário ali a sinopse, só para deixar meio claro, eu tento fazer da maneira mais justa que eu achei aqui. Se tiver alguma sugestão, fica à vontade também para colocar nos comentários, sempre tentando melhorar aqui para vocês. E bora então começar o nosso episódio com a nossa primeira sinopse, que não tem título pelo que eu tô vendo aqui. Roberto, 45 anos, ou Robert para seus amigos mais próximos, é dono de um estúdio de tatuagem, onde conhece pessoas novas todos os dias para fazerem as mais malucas e improváveis tatuagens. Junto com ele temos Nath, 27 anos, como caixa e responsável. A idade dos personagens é relevante para a história, para destacar cada um, mas enfim, como caixa responsável pelas postagens em suas redes sociais e horários. John, 19 anos, aprendiz do Robert, é apaixonado por sua irmã menor de 18 anos. Eu acredito que é da irmã do Robert, não apaixonado pela própria irmã, né? É porque tá escrito por sua irmã, fica meio estranho. Mas acredito que seja apaixonado pela irmã do Robert, que é menor de idade. Flora, enfim, descrevendo a irmã. Flora, além de irmã, faz as buscas de pedidos de materiais, eu imagino, para o estúdio. A história seria algo do dia a dia, sem grandes lutas, além das que já temos em nossas cabeças, com comédia romântica no fundo. Interessante, cara, bem interessante. É uma história mais simples, mais cotidiana. Esse lance de comédia e uma comédia romântica, né, de modo geral, eu acho que funciona legal ali, claro, intercalando com drama e coisa do tipo. Nenhuma história está completa se não tiver um pouco de drama. Essas histórias que às vezes são só uma coisa direto, você acaba carecendo ali, sentindo uma necessidade de ter algum apego emocional maior ali com os personagens, com os acontecimentos. Eu acho que elas acabam virando muito bobalhonas se você faz só comédia pela comédia, sem algum quê de desenvolvimento de personagem, sem algum quê de drama, sem algum quê de profundidade. Pelo que deu a entender, o autor quer colocar isso. Muito bom. Aqui a gente tem só uma descrição dos personagens e meio que da função profissional desses personagens, mas não tanto a respeito, né, como o próprio autor aqui, do que está na cabeça desses personagens, né? O que esses personagens querem, o que eles estão buscando. Talvez do John ali a gente tenha uma informação um pouco a mais, que é o lance dele ser chonada ali na Flora, que é a irmã do Robert, que eu acredito que seja o protagonista da história ali. Ele é mais velho, tem mais experiência. Eu me pergunto se a visão do Robert seria mais interessante para ser o ponto central da história, ou realmente talvez tratar todos os personagens com quase a mesma importância, e o Robert sendo só uma linha guia, digamos assim, que intercala, né, que interliga todos esses personagens. Afinal de contas, o estúdio é dele.
Então, acho que poderia ser assim. Mas o lance que eu penso aqui, se a gente imaginar realmente uma história onde você não tem necessariamente aquele lance de uma trama principal a se seguir, o que pode ter também, nada impede de você enfiar uma trama principal aqui onde, sei lá, eles têm esse estúdio de tatuagem, todos eles têm essas questões, mas daí por conta de uma cagada que alguém faz, o estúdio está ameaçado de ser fechado ou algo do tipo, e aí precisa pagar as contas, e para isso eles precisam fazer algum grande evento, alguma coisa assim, e aí você cria uma história que tem esse modelo mais padrão de começo, meio e fim. Então, de apresentação ali, temos um estúdio de tatuagem, apresentação da problemática, aconteceu um problema, a gente não tem dinheiro para pagar as contas e o dono vai querer ali as paradas de volta e tal, e teria que até que vender os materiais ali para poder pagar as dívidas do estúdio. Aí, desenvolvimento dessa situação, a preparação e o plano de alguma forma de conseguir pagar essas dívidas e tal, seja através de um evento, por exemplo, seja através de ganhar um concurso que faria com que ganhasse muita visibilidade, já que tem uma personagem que é focada nas redes sociais, então poderia trazer ela mais para essa parte, onde ele ganharia bastante visibilidade, aí com isso muitos clientes, e com os muitos clientes conseguiria pagar as dívidas para ter a conclusão da história, que pagamos as dívidas, nosso estúdio é um sucesso, beleza, vamos para a próxima. Seria uma forma. Deixa eu mutar aqui o computador, senão vai ficar notificação do WhatsApp quando alguém me responder. Ou, como eu sempre falo aqui, aquele modelo mais episódico, onde você tem cada dia uma situação diferente, o que funciona muito legal também. Se você trabalha as questões dos personagens e você vai desenvolvendo elas aos poucos, então, por exemplo, você tem o John e essa relação que ele tem com a Flora, aí você cria certos empecilhos para que o John consiga se declarar para ela, seja ser tímido, seja achar que não vai rolar nada, seja ter um pouco de receio por ela ser irmã do Robert e também por ela não ter 18 anos ainda, então talvez ele queira esperar ela ter 18 anos, mas do nada ela pode aparecer com um namorado, e aí ele vai ficar sentindo que perdeu tempo e tal, então dá pra gente mergulhar um pouco nessas tretas, né, igual o próprio autor falou, nas tretas que tem na cabeça de cada um, e aí abordar isso ao longo da história de pouquinho em pouquinho, né? Como eu disse, aí cada episódio foca em uma coisa e você trabalha um pouco o personagem ali no background. Rick e Morty é maravilhoso em fazer isso. Você pega cada episódio de Rick e Morty, geralmente você tem uma história ali que ela é fechadinha, né? Você tem uma aventura que começa e termina ali. Mas sempre você tem dois núcleos participando do episódio, e esses dois núcleos têm meio que suas próprias aventuras, sua própria história acontecendo. Geralmente você tem o Rick e o Morty saindo em alguma aventura maluca por aí, e você tem o núcleo da família passando por alguma situação. Muitas vezes a situação ela resvala com a aventura que o Rick e o Morty estão fazendo, algumas vezes não. Algumas vezes eles estão no seu problema particular ali. Um episódio, por exemplo, muito clássico disso é o do Mr. Mystics, né? O Rick, ele cria lá e dá a caixinha do Mr. Mystics lá pra família no começo, e aí a família vai se desenrolando com todo um problema com relação a isso, né? Então eles vão se desenvolvendo com esse problema e o Rick e o Morty estão lá em uma aventura e não estão nem aí com isso. O que eu quero dizer aqui é interessante que nessa história que a gente desenvolva o personagem, nesse modelo de história pelo menos, desenvolva os personagens enquanto outras situações estão acontecendo que talvez não necessariamente estão ligadas diretamente ali com aqueles personagens, mas que podem dar certos indícios e gatilhos para os personagens resolverem certas questões deles. Então, por exemplo, o Robert pode achar que está na idade de se aposentar já, que o estúdio está passando por problemas, não está conseguindo pagar as contas direito, ele tem 45 anos, ele já deveria estar pensando na aposentadoria, e que ele é velho demais para continuar ali trabalhando com o estúdio de tatuagem, que isso é coisa de jovem, etc, algo do tipo. E aí, nesse contexto, chega um cliente que tem 70 anos, e o cara é um motoqueiro de motoclube, e ele sai por aí, ele tá viajando vários lugares, conhecendo vários países, e ele quer fazer uma tatuagem para cada lugar que ele passa, e aí ele para ali e tal, e aí de repente o Robert acaba aprendendo com esse cara, e aí tendo um desenvolvimento de não sou velho demais, eu posso continuar aqui, eu posso continuar fazendo as coisas, porque tem esse senhorzinho aí que tem quase o dobro da minha idade e tá viajando por aí numa moto, fazendo tatuagem, fazendo essas coisas, enquanto eu tô aqui com 45 anos achando que eu tô velho demais. Então entende, você coloca uma situação ali na história, essa situação pode ter seus próprios desenrolares, por exemplo, esse senhor pode ter parado para fazer a tatuagem, mas sei lá, acontece alguma coisa, ele quebra uma perna, algo do tipo, e aí por conta de ele ter quebrado a perna ali perto
do estúdio de tatuagem, saindo, entrando, sei lá, alguma coisa assim. O Robert meio que ajuda ele, leva ele pro hospital, e aí tem todo o desenrolar desse senhorzinho aí com esse machucado, mas ele não querendo desistir, fala, não, só vou ter que ficar aqui um tempo e tal, até minha perna melhorar. Quando ela melhorar, a gente cai na estrada de novo e tal. Então, tipo, esse lance do senhor é que vai tocar ali o Robert. Então, você cria uma situação ali na história, uma situação, um problema que eles vão resolver, e no meio disso você tem o desenvolvimento do personagem acontecendo. Então, sei lá, que nem no caso do John, não necessariamente precisa ser a Flora aparecer com um namorado, pra ele sentir que ele meio que perdeu tempo e que ele deveria ter agido antes. Pode ser algum personagem que venha, sei lá, pra tirar uma tatuagem ou pra cobrir uma tatuagem com outra tatuagem, porque ele fez a tatuagem em homenagem a uma menina lá que ele gostava, etc, um negócio assim, ou sei lá, qualquer coisa do tipo que envolva algum lance de relacionamento e que o cara meio que perdeu tempo, o que faz o John pensar, será que eu tô perdendo tempo também, será que não? E nem sempre essas coisas precisam também ser um ponto, tipo, aconteceu isso, pronto, o John vai se declarar. Não, pode ser só aquele lance que vai gerar aquele estalar de ele começa a pensar nisso com mais força, ainda mais se for pra ser uma série, uma história mais longa que vai se desenvolver por vários episódios, várias aventuras. E como eu disse, o legal de fazer esse tipo de história assim é que você não se prende necessariamente a ok, comecei, agora eu tenho que chegar em um determinado momento onde vai ser o ponto final aqui da história. Igual eu falei antes, né? O momento onde eles conseguem salvar o estúdio de ser fechado. Você simplesmente pode ir fazendo vários episódios. Quando você não tiver mais ideia e quiser parar, você tem vários episódios fechados ali, tá tudo certo. Seu leitor não vai ficar carente, órfão da história, né, querendo ver o final que nunca vai chegar, e nem você tem essa obrigação de, pô, eu não quero mais fazer essa história, eu quero trabalhar em outras histórias, mas eu tô preso a essa aqui porque eu tenho que terminar ela, já que eu me propus a isso, eu tenho que entregar o que eu prometi pros meus leitores. Aqui tá um calor da desgraça, eu imagino que é aí onde você tá também deve estar um calor desgraçado. Talvez você esteja ouvindo um zunido que é do meu ventilador, mas não tem condição de eu conseguir gravar aqui sem o ventilador, ainda mais um vídeo de 40 minutos aqui. Eu ia derreter durante esse vídeo, então foi mal aí pelo zunido, vou tentar tirar ele na edição, mas enfim, é o jeito. Vamos para a próxima sinopse aqui. O nome dela é Fúria Vermelha Red Fury. Esther vive no ano de 3012, mas após acharem um minério não precisava desse mas. A não ser que vai ter algo a ver com o tempo. Tipo, Esther vive no ano 3012, mas depois de acontecer alguma coisa ela vai pro ano 2001. Tipo, mas teria uma informação contrária à informação que você apresentou, né? Uma informação oposta à informação que você apresentou antes, né? Eu sou desenhista, mas eu também faço roteiro, né? Então, tipo, sou desenhista, mas seria o oposto. Agora, eu sou desenhista, mas eu também desenho, não faz sentido nenhum. Ou eu sou desenhista, mas eu cozinho, sei lá. Enfim, vamos lá. Mas após acharem um minério poderoso, seu mundo começa a ser destruído. Depois de muito estudo, os Eras Reais descobrem... Enfim, os Eras Reais, deve ser alguma raça, algum tipo de cientista, sei lá, descobrem que o mundo está sendo ameaçado no passado e por isso se destruindo no futuro. Tá, faz sentido então o mas, eu comi bola aqui. Faz um pouco de sentido o mas sim. Está destruindo no futuro. Então reúnem os melhores uivantes de sua cidade para que eles viajem no tempo para destruir esse mal. Mas, após algumas tentativas, descobrem que para viajar no tempo, seu DNA precisa ser igual de uma pessoa do ano que você pretende viajar, e Esther é a única que conseguiu passar pelo portal quando ela chega... Faltou uma vírgula ou um ponto aí. Quando ela chega, vê que está no ano de 2022 e que não tem nada aparentemente fora do normal, mas sua jornada começa quando vê Agatila, uma destruidora de mundos que conseguiu o poder da Estrela Vermelha e agora estava procurando mais fragmentos da joia, a joia Estrela Vermelha, e com isso estava prejudicando a ordem normal das coisas, já que ela era uma alien procurada por vários outros seres e estavam atacando a Terra à sua procura. Tá, eu consegui entender a ideia, mas ficou confusa a frase, a construção. E no meio de tudo isso, Esther descobre que seu DNA foi modificado, pois tinha viajado com o minério. E agora ela precisa lutar contra a Gatilha e outros vários monstros. E descobre que ela não é a única com DNA modificado pela joia, mas ela não conhece a sua nova equipe, podendo ser uma armadilha, ela decide não confiar em ninguém. Tá, tem muita coisa aqui.
muita coisa aqui, a ponto de que a gente já pode começar a observar alguns pequenos problemas aí. Por quê? Vamos lá. Foi estabelecido aqui na história que para você conseguir fazer a viagem do tempo, o seu DNA precisa ser igual, né, idêntico ao DNA de uma pessoa naquele ano que você está indo. Porém, se o DNA dela foi modificado, então, tipo, ela só conseguiu porque o DNA dela foi modificado, foi por causa disso. O DNA dela acabou sendo modificado na viagem, e aí, sei lá, o DNA dela agora ficou parecido com o da Agatilha. E aí ela pôde viajar. Por que os outros não foram? Por que ela tinha um fragmento dessa joia? São várias perguntas aí que começam a permear a história aqui, e que, se não for bem trabalhado, pode já virar um furo de roteiro. Exatamente isso, por exemplo. Então, talvez, vamos lá, não é que eles descobriram que o DNA precisa ser parecido, mas eles meio que descobrem isso na hora, na tentativa. Então, eles fazem a tentativa, só ela vai, e aí depois que ela vai, eles investigam e descobrem que é isso, que o DNA precisa ser igual ao de alguém lá. E aí eles podem se perguntar, como que o DNA dela é igual ao de alguém do passado? E aí eles vão investigando isso, e a gente meio que trabalha talvez isso como uma espécie de suspense na história. Então ela vai pro passado, ela vai enfrentar ali a tal da destruidora de mundos ou algo do tipo. Eu achei desnecessário falar, tipo, tá tudo normal, mas daí ela encontra alguém. Por que eu falo que é desnecessário? Porque parece que a história tá se construindo na cabeça da pessoa aqui enquanto ela tá lendo, mas daí é uma informação que, tipo, não faz muita diferença. Você dizer que, ele entrou no quarto e aí ele percebeu, e aí ele reparou que não tinha nada fora do normal, até ele ver na cama e perceber que tinha uma mancha vermelha ali. Sabe? Tipo, as informações são quase que contraditórias uma com a outra. Aqui no caso, eu consigo entender a construção da ideia conforme ela veio, mas numa sinopse a gente não precisaria dessa informação, porque falar que tá tudo, que não tem nada fora do normal, não acrescenta em nada, considerando que, tem uma grande coisa fora do normal. Você tem uma literalmente destruidora de mundos ali. Ou seja, a causa do problema tá praticamente gritando pra você. Tipo, bem, eu tenho um mundo sendo destruído e eu tenho uma dominadora de mundos. Será que essas coisas têm relação de alguma forma? Sabe? Tipo, tá claro que essas coisas estão relacionadas. Então, assim, na construção da sinopse, eu tiraria alguns desses pedaços, algumas dessas partes. Eu também tiraria algumas das partes sobre a questão do DNA ou algo do tipo, porque eu acredito que isso seria um grande mistério para ser trabalhado ao longo da história, e que poderia ser um mega plot twist no final, por exemplo, descobrindo que ela é a Agatilha, e que exatamente o que aconteceu foi... a Agatilha estava querendo destruir os mundos, estava procurando as joias, aí vem essa garota do futuro, e exatamente essa garota do futuro dá a última joia pra ela, só que meio que derrota ela com grandes poderes, só que ela não consegue matar a Agatilha, por exemplo, e ela acaba selando a Agatilha, e a Agatilha renasce depois, né, reencarna, acontece alguma coisa desse tipo. E aí é exatamente ela que nasce depois, né, nessa reencarnação, e ela mesmo que gera esse ciclo de destruição. Então o futuro sempre vai ser destruído, porque só ela que pode voltar ao passado para impedir. Mas é exatamente o processo de ela impedir a Agatilha que faz com que os danos que a Agatilha causou, por exemplo, não sejam remediados e vão reverberar lá no futuro, quando ela tiver nascido como uma humana ou algo assim. E aí, nesse sentido, pra ser sincero, nem precisaria de todo esse lance de o DNA dela ter sido modificado pela pedra ou por alguma coisa. Você pode simplesmente colocar que ela é a destruidora de mundos, que ela literalmente estava lá no passado, então por isso que ela conseguiu ir, por isso que os outros não conseguiram. Porque, beleza, a gente tem um exame de DNA que torna ali algumas coisas parecidas e tal, mas literalmente o mesmo DNA é só quando você é realmente a mesma pessoa, eu acredito, não sei. Não, eu acho que o exame de DNA ele revela ali ancestralidade, paternidade, esse tipo de coisa, mas eles têm as suas, né? Cada um tem as suas próprias características que são herdadas, mas não são idênticas. Eu não sei exatamente, né? Não sou geneticista nem biólogo para afirmar isso, mas daí talvez, se for só por parentesco, poderia ter outros que conseguiriam ir. Só que aí a gente tiraria todos esses elementos da história, talvez precisaria criar coisas, complicar demais as coisas, e sempre que você complica demais as coisas só para tapar alguns buracos, às vezes esses buracos eles ficam mais evidentes, sabe? Porque daí você tá inventando toda uma burocracia para poder tapar alguma coisa que talvez você pudesse resolver de uma maneira mais simples. Que é, por exemplo, esse caso de o DNA ser idêntico, ser o mesmo, literalmente o mesmo DNA. Então eles descobrem que você só pode viajar para o passado se você já estiver no passado. Ou seja, você meio que só pode voltar ao passado
É quase que como se fosse você mesmo, como se fosse uma mecânica do tempo para impedir que as pessoas voltem ao passado e modifiquem as coisas, porque isso romperia o próprio tempo. O que pode ser uma grande justificativa. Talvez a Destruidora de Mundos, ela não destruiu o futuro. O que destruiu o futuro foi o fato de mandarem alguém do passado. Isso rompeu a linha do tempo. E é exatamente essa defesa que a linha do tempo tinha. Ela impedia que qualquer pessoa que tivesse um DNA diferente, ou qualquer pessoa que não pertencesse ao seu tempo original, fosse até o passado. Você pode supostamente viajar no futuro normalmente, mas para ir para o passado, a própria mecânica cósmica, digamos assim, impede que alguém que não é do passado volte ao passado, porque isso causaria modificações na linha do tempo e destruiria a realidade. Vamos imaginar algo nesse sentido. Mas o fato de a Agatila, né, a Esther, ser a reencarnação da Agatila faz com que ela possa quebrar essa regra, né, burlar essa regra e ir até o passado. E exatamente o fato de ela conseguir ir até o passado, independente do que ela fizer lá, é o que gera essa distorção temporal que vai destruir o futuro. Acho que seria muito interessante, seria uma mega revelação no final da história. E aí é interessante, né? Toda vez que a gente vai ter um final meio destrutivo, meio catastrófico, meio triste na história, é interessante a gente trabalhar a história de uma maneira onde esse final ele convenha, para que não fique aquele gosto amargo na boca, sabe? Então fazer algumas situações darem certo, fazer parecer que vai haver uma grande vitória ali, porque quando a história é muito sofrida, ela é muito triste, e você termina com um final catastrófico, às vezes fica aquele gosto amargo. A não ser que seja essa a intenção real da história, tipo, quando você pega histórias que falam sobre o nazismo mesmo, sobre os campos de concentração, etc, né? Geralmente é isso, mas daí a missão da história é exatamente causar esse embrulho no estômago, é causar esse gosto ruim na boca, para que você aprenda com aquele erro histórico cometido e não perpetue esse erro no futuro. Então a missão do filme é exatamente essa, né? Te passar meio que essa lição, né? Reprisar a história e dizer: viu como essa desgraça foi horrível? Então não seja nazista, não faça isso de novo, não deixe que algo assim, ou algo próximo a isso, se repita no mundo. Então é meio que essa a função. Quando a gente está contando só uma história de ficção e tal, você pode querer passar alguma mensagem no mesmo sentido também para a história, do tipo, não mexa com o tempo. Não acredite que voltar no tempo vai mudar as coisas, você pode só piorar elas, ou coisas assim. Mas daí é interessante você trabalhar a história já sabendo que vai ter um final negativo, para que esse final negativo não também perca tudo aquilo que você acompanhou antes. Porque muitas vezes um final onde tudo que você fez não dá certo, pode soar como se você tivesse perdido o tempo tentando, sabe? Sabe quando você tenta fazer alguma coisa muito, você se esforça muito, você se dedica muito e no final não dá certo, não serve pra nada, e você sente que você perdeu o tempo fazendo aquilo, que já que não deu certo, então era melhor ter gasto esse tempo de alguma outra forma? Eu acho que é isso que a gente não quer quando a gente faz um final ruim, um final onde as coisas não dão certo. É isso que a gente não quer que o leitor pense, que tipo, então não adiantou pra nada acompanhar essa história, sabe? Tipo, não acompanhei nada, porque eu torci pra essa personagem e ela não conseguiu. Então, fazer finais ruins é muito difícil por conta disso, porque o leitor tem que terminar com aquele gosto ruim, do final ruim na boca, né? Não no nível que eu tava falando anteriormente, mas aquele gostinho de tipo, putz, só que ao mesmo tempo ele sentir que, tipo, que a jornada valeu a pena de alguma forma, que valeu a pena acompanhar aquela história ou algo assim. Um dos meus livros favoritos de todo o tempo, Novembro de 63, do Stephen King, ele tem um final ruim nesse sentido assim, e que parece que anula a jornada, só que você termina e você fala, faz sentido aqui esse final, e ele é bom por alguns motivos, tipo assim, ele tem alguns aspectos bons que fazem você falar, tá, faz sentido esse final, ao mesmo tempo que você fica com aquele gosto amargo na boca de, caraca, as coisas podiam ter terminado bem, hein? Enfim, é um livro excelente, recomendo aí pra qualquer um que curte livros, e não é por ser Stephen King que é um livro de terror. Ele é meio que de terror, um pouco, mas ele é mais sobre viagem no tempo também, enfim, é muito legal. Acho que até pra essa pessoa que vai tratar sobre viagem no tempo, o livro vale muito a pena. E o título da nossa próxima sinopse é Mangal, sei lá como é que se lê isso, mas fica engraçado, um mangá chamado Mangal. Vamos lá. Mangal, um caderno mágico de origem desconhecida que, apesar da finura, possui uma enorme quantidade de páginas repletas de conhecimentos. Não importa o que deseja saber ou aprender, o caderno contará a base para que você dê o primeiro passo. Em um mundo mágico medieval, algumas pessoas encontraram cópias raras desse caderno. Existem cópias?
e usarão, encontraram e usarão, tá? Para diferentes fins. Ou usaram. Eu acho que talvez era para ser usaram. Enfim, desde adquirir dicas para superar o luto da morte com a ajuda de diferentes filosofias até salvar um país inteiro de uma crise econômica e política com diferentes estratégias a serem testadas. Diferentes estratégias a serem testadas. Aí o autor deixou entre parênteses. A ideia é contar várias histórias fechadas e separadas dentro de um mesmo mundo. Histórias que podem abordar vários temas, sejam elas filosóficas, românticas ou políticos-sociais. Né? Escreveu políticas, traços sociais, políticos-sociais. Enfim, achei interessante a premissa. Acho que o que a gente pode fazer aqui, pra não virar só, tipo, não ficar parecendo só um livro de autoajuda, o que poderia funcionar também, parece uma premissa legal para um livro de autoajuda também. Enfim, tipo, que fale sobre alguma filosofia ou algo do tipo, né? Tem vários livros que são interessantes que eles usam essa premissa de uma história de ficção para poder passar conhecimentos através dessa história de ficção. Por exemplo, excelente, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, é um livro ótimo, ótimo mesmo. E ele tem essa mesma pegada. Você tem O Melhor Vendedor do Mundo, que tem a mesma pegadinha nesse sentido. Você tem O Mais Esperto que o Diabo, que particularmente eu não curti muito, mas ele tem também esse mesmo sentido de como se o diabo tivesse vindo até o autor e o autor tivesse meio que entrevistando o diabo. Enfim, e aí ele meio que tenta passar o lance da autoajuda enquanto ele narra essa situação de conversa com o diabo, ou nos outros livros quando ele narra a história da pessoa que viria a se tornar o maior vendedor do mundo e da pessoa que viria a se tornar o homem mais rico da Babilônia. E são muito interessantes, particularmente os dois primeiros eu recomendo demais, demais. Se você é religioso, eu acho que talvez você vá gostar. Se você é cristão, talvez você vá gostar do Mais Esperto que o Diabo. Não que necessariamente seja um livro cristão, mas é que ele tem toda uma pegada ali que eu acho que rima muito com o cristianismo e tal. Enfim, voltando aqui pra história, eu acho que é uma premissa muito legal pra algo assim, onde você vai contar de uma maneira mais autoajuda. Agora, se a gente for para a questão mais de história mesmo, de uma história onde você vai focar mais na narrativa, mais na pegada normal, onde você quer sim passar lições para a pessoa, mas você quer passar as lições como segundo plano e não necessariamente como primeiro, né? Não é como se realmente você estivesse dando uma aula ali ou algo do tipo. Eu acredito que dá para colocar certas críticas e coisas do tipo, que foi o que eu pensei de imediato na hora que teve a descrição aqui do livro. Ele é um livro que não importa o que você quer saber ou aprender, ele vai te dar a base para você dar o primeiro passo, ou seja, ele vai te dar a base para fazer aquilo. Tem uma coisa que no nosso mundo, que é esse mangal, que é a internet. Na internet você consegue pesquisar literalmente qualquer coisa e você vai ter uma base muito boa ali. Às vezes você não vai ter exatamente o seu problema descrito e discorrido da maneira exata como ele tá aí pra você, mas você tem várias pessoas que passaram e estão passando por situações parecidas ou algo do tipo, ou próximas à sua, que estão mostrando como eles resolveram, como resolver, etc. Às vezes com tutoriais literalmente passo a passo, às vezes com dicas e coisas do tipo. E eu acho interessante isso aqui porque assim como acontece na internet, é algo que pode ser abordado aqui em algumas dessas histórias, é a pessoa que ela não consegue ter essa capacidade de adaptar o conhecimento que está sendo dado ali para a vida dela, para a situação dela em si especificamente. E eu vejo isso acontecer muito aqui no canal, que é, por exemplo, a pessoa vê um vídeo onde eu explico algum conceito e ela faz uma pergunta nos comentários que a resposta tá ali naquele vídeo. A resposta não tá diretamente relacionada com a história específica que ela tá criando, né? Eu tenho aqui mais de 100 vídeos. Esse aqui acho que é o 130, se eu não me engano. Episódios agora, né? Que virou um podcast. De ASMI, onde a gente tá falando sobre criação de história, sobre narração de história, sobre várias coisas aqui. E a minha ideia aqui nessa série, né, nesses episódios, é eu falar sobre as histórias, só que de uma maneira que seja mais abrangente, porque senão ia parecer só que eu tô fazendo literalmente uma resposta ao e-mail da pessoa. Eu poderia digitar aqui e fazer a resposta pra ela, né? Só que isso teria impacto só pra essa pessoa. Quando eu torno isso aqui num formato de vídeo, eu tento impactar mais pessoas. Então, o meu propósito aqui não é dar uma dica específica para a história
da pessoa que está escrevendo aqui o manhwa, mas também para qualquer pessoa que esteja fazendo uma história que talvez tenha elementos ou características parecidas com essa e possa empregar no seu próprio mangá. Ou às vezes eu dou uma dica aqui, que mesmo que a sua história não tenha absolutamente nada a ver com a história que eu tô analisando aqui, você vai falar, pô, isso aqui cabe no meu mangá, isso aqui pode ser utilizado de alguma forma, ou algo assim. Então o próprio quadro aqui, o próprio ASMI, ele é mais ou menos parecido com esse livro. Então aqui você tem análises de várias histórias dos mais variados tipos, gêneros, ideias, e eu tento dar as bases para você dar o primeiro passo, para você adaptar aí para sua realidade e poder fazer. Mas várias vezes eu vejo isso de pessoas que não têm essa capacidade de olhar ali e ver como que ela pode encaixar isso na realidade dela, na história dela, no mangá que ela está criando, na história que ela está desenvolvendo. E aí ela faz uma pergunta que eu falo, eu leio a pergunta ali no comentário e penso, isso tá no vídeo. Isso tá no vídeo. Se ela analisar bem e pensar e não quiser a resposta pronta como uma receita de bolo do tipo, faz isso, isso, isso e aquilo, ela vai conseguir achar. E isso é algo que eu sinto que, por um lado, a internet deu de muito bom e por outro lado ela tirou, que é exatamente essa capacidade. Então antes, quando a gente não tinha acesso a esse conhecimento de maneira tão clara e explícita, a gente tinha que fazer essa adaptação de maneira mais direta, mais grosseira, porque a gente tinha o quê? A experiência de algum conhecido ou de algum livro, que por mais que existam zilhões de livros, mas é muito mais difícil você ter acesso a esses livros numa era antes da internet. Então você tinha que conseguir adaptar aquilo para sua realidade de alguma forma muito mais doido. Eu falo isso até do ponto de vista pessoal. Eu também tenho muito essa dificuldade de ver uma dica ali e falar, putz, como que eu faço isso aqui no que eu tô fazendo? Então, beleza, eu vejo dicas de empreendedorismo, de como crescer um canal do YouTube, como manter um canal do YouTube, etc. Várias coisas assim. E eu assisto aquilo e falo, tá, como que eu consigo encaixar isso no canal de desenho? Putz, isso aí é da hora, mas como que eu faço isso no canal de desenho, no canal onde eu falo sobre criação de mangá? Como que eu falo isso para um nicho muito mais específico e tal? Como que eu coloco isso daí na minha profissão, no meu negócio que eu estou tentando crescer, etc. E é muito difícil, muitas vezes. E é um exercício que a gente tem que fazer. E eu me coloco nessa situação também, porque realmente, como a gente tem acesso a muitos tutoriais que literalmente dão aquele conhecimento de mão beijada, de um jeito ali que é só você olhar e repetir, basicamente, a gente acaba perdendo essa capacidade de adaptar aquilo ali. E a capacidade de adaptar, na verdade, foi até algo que me ajudou muito a aprender a desenhar, a criar minhas próprias histórias, a criar minhas próprias coisas. Porque quando eu era mais novo eu não tinha acesso à internet, né? Então não tinha acesso a nada que dissesse como criar um mangá, como fazer um quadrinho, ou como desenhar era em algum curso presencial mesmo. Eu cheguei a fazer quando eu era mais novo, e revistas e coisas assim. Então você tinha um conhecimento muito limitado ali dentro de uma revista ou de algo assim, você tinha que inventar muito mais. E é o que eu vejo, por exemplo, na dificuldade de muitas pessoas que aprendem a desenhar copiando. É o que eu falava sobre um amigo meu da escola, que a gente apelidou ele de Xerox porque ele desenhava muito, muito bem desde que ele tivesse ali algo para ele copiar. E aí eu sempre lembro da situação que foi, acho que a mais emblemática, assim, que demonstrou isso, que a gente estava fazendo algum trabalho de escola e aí era sobre ciclismo, algo assim, talvez sobre esportes ou algo assim. A gente escolheu ciclismo e a gente tinha aqueles cadernos que vendia nos mercados de esquina, que são os cadernos que tinha um cara andando de bike, outro cara surfando, os cadernos mais comum aí da Tilibra, mais padrãozinho, mais barato, e tinha de um cara andando de bicicleta, e ele pegou e desenhou aquilo de uma maneira perfeita, assim, excelente. Ele desenhou ali, só que a capa do caderno, ela cortava ali na perna do cara. Então você tinha o cara andando de bike ali, e você parava mais ou menos na canela dele, mais ou menos ali na panturrilha pra canela. E no desenho, na capa do trabalho, como que era o nome dele? Juan. O Juan, ele foi desenhar inteiro, então ele quis continuar para desenhar ali o pedal e o pé do cara. E a diferença do cara em cima, a parte que ele copiou, da parte que ele teve que criar, era gritante. Pareceu que ele deu para outra pessoa desenhar. É como se ele não tivesse habilidade nenhuma. O mesmo cara que desenhou ali em cima maravilhosamente não conseguiu fazer ali a parte de baixo, porque ele precisava daquilo, ele precisava estar olhando ali para ele conseguir fazer.
E eu sei que tem várias pessoas assim, parece aquele meme lá do cavalo, né? Que você tem, tipo, você vai comparar algumas coisas e aí tem, tipo, um desenho de um cavalo. E às vezes tem, tipo, um cavalo desenhado mó feio ou algo assim, né? Ou aqueles memes de desenho de mãos também, que você tem todo o desenho fodão e aí as mãos são uns rabiscos horríveis. Enfim, e aí eu acho que tanto na nossa vida mesmo, a gente precisa aprender a adquirir essa habilidade de conseguir ver uma dica, ver um conselho, ver essas coisas e adaptar aquilo para nossa realidade, para a gente poder evoluir sem ter necessariamente, literalmente, um coach, um treinador, um mestre, um guru, qualquer coisa que vai olhar o seu caso específico e dizer a resposta específica para o seu caso. E a gente achar as próprias respostas com as informações que a gente consegue encontrar. E aqui, voltando para a história, é exatamente o que eu imagino que daria para acontecer em alguns casos. É a pessoa ter aquele acesso e ela achar que aquele acesso, aquele conhecimento, vai resolver todos os problemas dela. E aí, quando ela faz lá a pesquisa, né, procura no livro ali e tem o conhecimento, ela não sabe aplicar aquele conhecimento à realidade, porque, beleza, o conhecimento está ali no livro. Mas quem tem que fazer aquela coisa acontecer, quem tem que realizar aquilo, ainda é a pessoa. E aí, às vezes, a pessoa pode se pregar tanto naquilo que ela não consegue realizar. E no final ela pode até praguejar, falar, esse livro não serve pra nada, esse livro é uma mentira, etc. Eu consigo imaginar muito claro, numa jornada mais completinha ali, uma pessoa que tem esse pensamento, adquire o livro, busca ali alguma coisa, algum conhecimento, aquele conhecimento tá ali, mas ela não consegue pôr em prática, aí ela acha que a culpa é do livro e não dela por não conseguir pôr em prática aquele conhecimento, que o livro não deu as ferramentas, não deu as informações corretas, ela se desfaz desse livro, aí o protagonista da história acha esse livro, consegue realizar as coisas ali a partir daquele livro, se sente muito grato por isso, e o personagem que achou e descartou o livro vira uma espécie de vilão na história que vai tentar roubar o livro de volta e tentar entender por que com o outro deu certo e por que com ele não, e ele se sente injustiçado, etc. Enfim, eu consigo ver uma história acontecendo só com essa parte assim. É bem interessante, por sinal. E indo para nossa última sinopse de hoje, não tem um título, mas, né, sempre que a sinopse aqui tá sem título, eu falo para você deixar aqui uma sugestão de título nos comentários, que o autor pode eventualmente ver aqui esse episódio e buscar nos comentários ali, querer interagir, e a sua sugestão pode se tornar o título desse mangá aqui no futuro, quando ele vier a ser real, né? Vier a ganhar a luz aqui da vida. Vamos lá. Um garoto que tem o sonho de se tornar músico vê a sua vida virar do avesso ao descobrir que as pessoas que o criaram como filho eram na verdade seus tios. Como se já não pudesse ser um choque maior, acaba se envolvendo com a máfia para obter informações da sua história, na qual foi negada pelos seus tios. Achei interessante aqui a ideia, apesar de que quando fala como se já não pudesse ser um choque maior, me dá uma impressão de carregar isso com uma certa negatividade. Beleza, o personagem pode carregar com uma certa negatividade, mas é estranho quando o autor fala isso assim, com o narrador, né, fala isso na sinopse, que é como se estivesse dando um viés do próprio autor, um viés meio que tipo... a história considera isso algo negativo, onde eu particularmente acho que a gente pode inclusive trabalhar essa questão da paternidade, de que o famoso pai é quem cria, né, e não quem põe no mundo. E aí eu acho interessante essa ideia, onde tipo, ele quer se tornar músico, beleza. Eu não sei o que essa informação tem a ver com o restante da história, mas a gente pode colocar isso aqui como um ponto central que pode até ajudar ele depois ou algo assim. Então vamos lá. Ele quer se tornar músico, tá estudando pra isso, etc, algo assim. Talvez nessa busca por se tornar músico, né, ele tenha que fazer alguma coisa ali, e aí descobre isso, que na verdade ele é adotado e que os pais dele são tios. Não consigo pensar aqui logo de cara algum motivo dentro do meio da música que fizesse ele descobrir isso, mas só tô, sempre é o que eu tento fazer, ligar os pontos das informações apresentadas. Você teve uma ideia, você teve outra ideia, você precisa que essas ideias se conectem de alguma forma para que a história faça sentido, para que não fique só uma informação jogada que não vai ser utilizada para nada na história. Se você deu uma informação, essa informação ela tem que reverberar alguma coisa dentro da história que você tá fazendo. Então beleza, vamos supor que para entrar num colégio de música ou numa escola ou num negócio, ele precisa ali não sei, de algum tipo de certidão ou algo assim, e aí é nessa certidão que ele descobre que na verdade o nome dos pais dele biológicos são outros, que na certidão dele tá com outro nome, ou por exemplo, vamos lá, ele precisa dessa certidão, os tios se negam a entregar a certidão pra ele, ele fica muito puto,
porque, pô, é o sonho dele se tornar músico e tal, e aí ele vai entrar na escola de música, e aí os tios não querem entregar a certidão, como assim? E aí ele vai buscar essa certidão, né, escondido ali pra poder levar na escola. Quando ele acha a certidão, ele vê que os nomes dos pais dele são diferentes. Aí ele, como fala, chega pra interrogar os tios dele não querem revelar a verdade. Ele pesquisa um pouco mais, descobre que eles são tios, né, primeiro, né, enfim. Descobre que o nome dele é tal, foi registrado como tal, que o nome dos pais dele são outros e coisa do tipo, e aí vê que o sobrenome é igual, vê os avós e aí descobre. Enfim, são meus tios. Beleza. A partir daí, ele vai investigar sobre os pais, né? Ele pode levar um negócio, leva a certidão, faz a parada e tal. E aí, isso tem que gerar alguma coisa, né? Gerar aquela curiosidade de quem são meus pais. E aí ele pode ir até os avós pra ver. Eu acho que o lance como ele vai se envolver num negócio que vai virar a vida dele do avesso, e o objetivo dele não tem nada a ver com isso originalmente, quer dizer, o objetivo dele não era descobrir a origem dele, o objetivo dele é ser músico. Então, uma coisa tem que levar a outra, sempre, ligando os pontos da história. O objetivo dele é ser músico. Mas ele cria essa curiosidade. Tudo bem se você cria essa curiosidade, você ir perguntar pro seu avô. Não tá tudo bem se você cria essa curiosidade, você largar a escola de música e ir viajar o mundo atrás dos seus pais. Porque aqui a escola de música era o sonho. É o objetivo de tudo isso. Então, você tem que equilibrar as coisas. Beleza, ele vai até os avós para perguntar sobre isso. Ao ir até os avós, ou sei lá, ao entrar na escola de música, que talvez os tios não queriam dar a certidão para que ele não descobrisse isso, e também porque talvez a escola de música, eles sabem que o dono dela é um mafioso que está interligado com os pais dele, então não seria uma boa coisa ele entrar lá. E talvez pediram a certidão dele especificamente, exatamente para descobrir se ele é filho da galera ali, porque viram o sobrenome e quiseram confirmar. E aí quando ele rouba a certidão e leva ela lá, essa máfia descobre, e aí começam os problemas envolvendo a máfia. Pronto, já tirei o voo da história e deixei tudo interligado ali. O objetivo de música, o lance de não ser filho de quem tá criando ele, e o porquê que tudo isso importa, o que isso tem a ver com a máfia. E aí, beleza. Os pais dele eram envolvidos com a máfia. Ele vai ser jogado ali. Talvez eles querem torturar ou querem achar os pais dele porque eles traíram e tal. E aí, beleza, eles precisam de uma vítima, de um refém ali para poder fazer algum suborno, alguma coisa, ou algo assim. Esse refém é o filho deles. E aí entra o que eu acho que poderia ser a temática da história, que seria, a partir do momento que ele se mete nesses problemas, por mais que ele esteja com raiva dos tios por conta da mentira, por conta de não quererem deixar ele entrar na escola e tal, esses tios vão ajudar ele. E aí os tios podem também meio que ser envolvidos na máfia, só que, tipo assim, ter conhecimento sobre, mas não necessariamente estarem ligados diretamente ou algo assim. E aí os tios vão ajudar e tal, e a gente traria os tios quase que como protagonistas da história, né? Naquele lance de vou resgatar o meu sobrinho, ou meu filho, na verdade, né? E aí poderia ter essa mensagem, né? O grande tema da história ser o lance de pai não é quem cria. Mãe não é quem cria. Não, caramba. Pai é quem cria e mãe é quem cria, não quem põe do mundo. Falei o contrário aqui. Enfim. E aí, você ter toda a jornada dele salvando o moleque lá dos problemas que ele se meteu e ele entendendo que ele foi meio cabeça dura também. Ok, eles reconhecendo o erro deles, de que eles deviam ter falado logo de cara e deviam ter sido mais claros pro moleque do porquê que eles não poderiam também entregar a certidão, porque que seria ruim ele entrar naquela escola especificamente por conta dessa treta. Ele reconhecer isso também e no final ter todo aquele lance de meus pais me abandonaram, eles não ligam pra mim. Ou talvez depois descobrir também que na verdade eles não abandonaram, só que eles tinham esse problema com a máfia e eles quiseram fugir e eles deixaram o filho pra trás porque a vida deles seria uma bosta se ele tivesse que fugir com eles, se ele pudesse ser usado como vítima ou como refém o tempo inteiro. E aí eles podem pedir desculpa e tal e se arrependerem por ter deixado pra trás, porque eles acabaram também, ele acabou sofrendo sim as consequências ali da vida deles que eles tentaram evitar e eles nem sequer estavam por perto pra saber ali. Então dá pra trabalhar dessas duas formas. Apesar de que eu particularmente gosto um pouco mais da primeira, porque daí a gente tem essa mensagem muito forte de, tipo, independente de eles serem seus tios, se eles te criaram, você é o filho deles, eles são seus pais, eles são sua família, eles te amam, e é eles que estão ali cuidando de você, não importa quem tem o sangue do seu sangue, apesar de que eles são tios, eles até têm, mas não importa a questão de sangue, a ligação sanguínea, o que importa é quem tá literalmente ali do seu lado, quem tá com você, quem te apoia e quem tá cuidando de você. Eu acho que essa é uma mensagem muito interessante aqui para trazer para essa história, e eu acho que
tornaria na figura dos tios ali quase que os protagonistas reais da história, dando importância pro garoto sim como personagem principal ali, mas os protagonistas, quem vai resolver os problemas mesmo da parada, acho que os tios fica interessante. E valeu pra você que viu esse episódio até aqui, deixa nos comentários, eu cheguei até aqui que eu gosto de ver quem que chegou, quem que ouviu aqui, quem que assistiu aqui esse episódio inteiro. E se você tem vontade de criar um mangá, se você chegou aqui até o final, provavelmente você tem, eu vou te convidar para conhecer o Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso sobre criação de mangá. Ele não é um curso de desenho, então ele não vai te ensinar a desenhar cabecinha, olho, essas coisas assim. Isso você encontra aqui no meu canal de graça. Lá eu vou te ensinar como fazer um mangá do zero, desde a ideia, desde daquilo que a gente analisa aqui, como você fazer essas análises que eu tô fazendo aqui para poder melhorar a sua história. O Jornada do Mangaka BR é o seu guia para você poder fazer o seu mangá até ter ele publicado, impresso, pronto na sua mão. Tento ali passar o máximo possível, o mais detalhadamente possível, tudo que eu precisei aprender para conseguir fazer os meus mangás. Claro, para combinar aqui com o episódio de hoje, eu tenho que dizer que, obviamente, eu passo ali tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu descobri, mas o grande mérito de conseguir ter o seu mangá pronto e publicado é seu, porque eu não vou pegar na sua mão e desenhar o seu mangá por você, eu não vou pegar na sua mão e digitar a história do seu mangá por você, é você quem vai ter que fazer isso, então o mérito vai ser seu. Eu vou te passar os conhecimentos e você vai ter que pôr em prática, igual a gente falou aqui em uma das sinopses analisadas hoje. O link tá aqui na descrição, caso você tenha vontade e interesse em se inscrever. Essa semana tem Black Friday, então dá uma conferida lá que você vai conseguir entrar no curso, fazer a sua inscrição com um baita de um desconto. Fica esperto aqui na área comunidade do canal e no meu Instagram também, me segue lá, porque eu vou publicar lá quando tiver a Black Friday, quando o preço promocional tiver ali disponível, ou sai entrando no link da descrição aqui, todo dia, mas sexta-feira, Black Friday, né? Enfim, sexta-feira, entra lá que você vai ter um baita de um desconto para começar a sua jornada como mangaka e ter o seu mangá pronto e publicado. Valeu para você que viu até aqui esse episódio e eu vejo você em um próximo. Falou!